bem-vindos ao Liderança Digital, IA e dados no centro da estratégia. O podcast da Denodo explora como a gestão de dados e a inteligência artificial estão impulsionando resultados e moldando o futuro dos negócios. Prepare-se para conversas inspiradoras com executivos que lideram a transformação digital em suas empresas. Olá, eu sou Marcelo Borges, co-host do podcast de Liderança Digital e AI Dados no Centro da Estratégia. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Marcos Gomes. Marcos é um executivo de TI com mais de 20 anos de experiência, liderando áreas de tecnologia em empresas como Google, PepsiCo, Volkswagen e Coca-Cola FEMSA. Ele é especialista em transformação digital, infraestrutura, aplicações, operações, segurança da informação, governança de dados e inteligência artificial. E com certeza tem muitos insights para compartilhar com a gente hoje. Marcos, obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra ter você aqui para esse bate-papo. Não, a honra é minha, eu que agradeço aí para estar participando desse bate-papo e espero aí passar um pouco do que a gente tem aqui de experiência aí nesses 20 anos de tecnologia e também de operações e dados. Legal, muito obrigado. Bom, vamos lá para a primeira pergunta. Quais são as principais estratégias que a sua empresa adota para integrar dados à tomada de decisões? Hoje em dia, aqui na nossa empresa, a gente usa a estratégia, né, para tomada de decisões com dados em quase todas as áreas. Principalmente, eu posso destacar supply chain, né, vendas, marketing e finanças. Nas outras áreas, a gente também já está começando um trabalho para a gente chegar nesse mesmo nível de maturidade, porém a gente ainda não está lá, para justamente depois a gente conseguir tomar uma decisão como companhia, olhando todas as suas verticais, todas as suas diretorias. Mas hoje eu vou te dizer que 90% das nossas decisões hoje já são baseadas em dados. Desde o planejamento daquilo que a gente vai comprar de insumo até realmente aquilo que a gente está vendendo. E vou te dizer que a gente está obtendo bastante sucesso porque esses modelos estão sendo bem assertivos. Muito legal. E como que você prioriza projetos de gestão de dados em meio a outras iniciativas estratégicas? Ou melhor, alinhado a essas iniciativas estratégicas? É, a gente no passado, a gente priorizava tudo como TI e a gente cometia o famoso erro, né, do que chega primeiro é o que a gente faz primeiro. Então hoje a gente mudou um pouco esse conceito, desde a área de TI a gente tem uma participação com planejamento estratégico, com finanças, e a gente tem um comitê que tem um representante de cada diretoria e lá a gente prioriza. Mas a outra coisa boa é que, né, independente disso, a gente conseguiu dividir ou até criar uma área de dados totalmente apartada da área de TI. Então, por exemplo, TI, né, eu cuido de TI, também cuido de dados. Então, eu tenho uma equipe de dados dedicada. Então, ele acaba não utilizando os mesmos recursos para a parte de transformação digital. Então, a gente consegue realmente criar apartado. Então, a gente está indo muito para essa parte de produtos de dados, também com produtos digitais, produtos de dados, IA, com esse time. Então, essa separação para mim é chave, porque ele me dá muito mais banda para eu conseguir avançar muito mais nessas estratégias, tanto de dados quanto de inteligência artificial. E aí, quais são os principais desafios ao combinar IA com o gerenciamento de dados na sua organização? Ah, co- essa combinação é muito complexa. O que que a gente faz? Aí, como o IA todo mundo sabe que ainda é um produto muito caro, ainda não é uma coisa commodity, vamos dizer assim, a gente está vendo agora a China aí conseguindo reduzir drasticamente os seus custos, né, com IA. O que a gente fez? A gente tem um comitê, que a gente chama o Comitê Global de Crescimento, né, que é uma área que tem lá no corporativo, e a gente acaba alimentando essa área com todas as ideias, com tudo que a gente tem de IA. Então essa área ela cuida, esse comitê cuida, junto com a gente, que é TI, junto com planejamento estratégico, olhando proposta de valor e caso de negócio, quais seriam os casos que a gente está começando a utilizar IA tanto dentro quanto fora, se faz sentido, se não faz, porque querendo ou não, ainda inteligência artificial não é ainda algo tão barato da gente se implantar, geralmente, e principalmente quando você capitaliza isso, a gente sabe que o tempo de um algoritmo, né, ele se tornar depreciado, ele é muito rápido, né? Não é igual um ativo, por exemplo, que você demora 10, 15, 20 anos. 2 anos, o algoritmo já precisa de manutenção e você já precisa dar
já precisa conseguir, já a inteligência precisa evoluir. Então, por causa disso, a gente toma muito cuidado e tem esse comitê que acaba cuidando dessa governança. E tem que ter os dados também antes, e bem governados antes de você ter a IA também. Então Sim, também, senão sim. uma coisa não começa sem a outra também, né? Sim, e a gente só está começando, e eu acho que é um bom ponto, porque sem esse começo dos dados governados de forma estruturada, de forma que realmente, quando esse dado nasce e a gente vê até todo o seu ciclo de vida aqui, ele tem que ser muito bem estruturado, porque o cliente tem que ser cliente aqui, tem que ser o cliente no México, tem que ser o cliente na Nicarágua, e aquele cliente Uhum. precisa ser igual em todo lugar. Esse é um bom ponto. Perfeito. E aí, dentro disso, como que você vê a evolução da integração da IA e gestão de dados nos próximos anos? Quais são os novos modelos ou tecnologias que você acredita que possam vir a surgir? Olha, eu acho que, na minha opinião, a IA vai vir sempre. Agora ela está indo muito exponencial. Então, eu vejo que ela vai até mais na frente do que a gestão de dados. Tem muita empresa que eu estou vendo que está falando muito de IA e não fala nada de dados e nem da sua gestão. Para mim, a IA sem gestão de dados é a mesma coisa que, por exemplo, a gente está no nosso carro, a gente vai por um caminho desconhecido e a gente fala, eu vou sem Waze, eu vou usar só as placas da rua. A gente chega? Pode ser até que chegue, mas vai chegar ou com muita dificuldade, ou vai errar muito antes de chegar, ou você vai acabar entendendo que é melhor você instalar um Waze, assim, colocando de forma até mais Sim, popular, né? Então, o que eu vejo é que as empresas estão vendo, e eu acho que é o maior erro, né, de qualquer empresa, ou de qualquer CDO, de qualquer CIO, é justamente começar a olhar a inteligência antes dos dados. Então, a gente fez um perfeito. trabalho de 2 anos aqui de curadoria, de governança desses dados, né, de entender muito bem como que a gente poderia ter dados, né, bons para a gente começar a fazer inteligência artificial. Então, assim, para mim é isso. O dado para mim seria o Waze. Então, você quer seguir com IA? Pode, pode. Pode ser que você chega, mas vai chegar com muita dificuldade e com muitos erros. E tem toda a questão aí de alucinações também, que a gente tem que dar um jeito de diminuir essas alucinações, a questão da persona que está fazendo as perguntas para a Sim, IA também, você ter os dados pertinentes àquele tipo de pergunta que está sendo feita, para que você, um estagiário, não possa falar assim, qual que é o salário do dono da empresa, né? Ele não pode ter acesso a esse sim. tipo de pergunta. Então, essa governança é super importante também. E é uma coisa que ninguém toca, né? É aquela área dentro de dados que é muito escondida e às vezes ninguém dá valor. E hoje a gente fala também, inclusive, de LGPD, né? Que Uhum, se você realmente põe o dado sensível de uma forma errônea, você pode tomar uma multa que vale até 2% do faturamento da empresa, ou até chega num teto de 50 milhões. Então, é uma área que tem que ter muito cuidado, porque a gente fala de democratizar o dado, a gente tem que saber como democratizar. Não é qualquer dado que perfeito. pode ser acessado com qualquer pessoa. E aí, tá curtindo o episódio? Então não deixe de conhecer a Denodo, líder em soluções de integração de dados. Acesse denodo.com para mais informações e siga acompanhando o nosso podcast. E aí, quais são as habilidades ou competências que a sua equipe precisa desenvolver para acompanhar essa evolução do uso da IA no gerenciamento de dados? Quando a gente começou essa área aqui na empresa, quando eu comecei aqui na empresa há mais ou menos 2 anos e meio, a gente falava que essa área era a famosa área de Business Intelligence, né? Uhum, E a gente realmente transformou nesses 2 anos, transformando numa área realmente de dados. Então, o que que a gente fez? Primeiro, né, foi um convencimento, né, de todos que, para mim, só não é uma área que gera relatório. Essa é uma área que tem que fazer mais. Então, a gente começou a falar muito de engenharia de dados, começou a falar muito de data analytics, a gente começou a falar muito de governo de dados. Agora a gente está falando agora um pouco também de uma área que cria realmente IA. Então, essas 4 capas dentro dessa área, elas foram se moldando e transformando ao longo desses 2 anos, né? E as capacidades você consegue de duas formas. Da forma tradicional, igual você sabe, vai se matricula numa escola, numa pós-graduação, você toma um curso. Ou, né, como acho que é hoje a maioria de nós executivos fazem, né? Olha alguma coisa, um vídeo, escuta um podcast, aprende um pouco mais, vê como é que a gente consegue colocar essa transformação, como é que a gente faz essa transformação, porque a gente sabe.
muitas vezes o que a gente fez hoje, amanhã já não vale mais nada, né? Então é bem complexo, mas nesse caso, o que eu posso dar até de conselho é estruture a área de dados. Se você não tem uma área de business intelligence, tem que entender que essa área ela não vai conseguir suportar e ela não vai ser eficiente para você ir para uma transformação digital e você colocar uma inteligência artificial. Então, para mim, faz todo sentido que as empresas se estruturem entendendo que BI é só uma pequena parte da área de dados, mas é uma pequena parte, que realmente a área de dados é muito maior do que isso. É desde o que o dado nasce, ele está dentro lá nosso e tem toda a sua vida, até às vezes quando o dado já não é mais utilizado, que a gente precisa apagar. Então a gente tem que cuidar de todo esse ciclo e a área de dados tem que suportar. E a gente sabe que a área de BI, né, que muitos antes chamava, é só uma pequena parte de quando o dado já está lá, a gente precisa mostrá-lo. E esse é um dos pequenas coisas que hoje a área de dados faz. Só agregando, acho que tem dois pontos, né? Acho que aí tem essa excitação do mercado de querer fazer IA, né? E sem ter o dado, e aí tem empresa ainda que está rodando a empresa com Excel e está querendo fazer IA, né? Então é algo complexo e é fadado ao fracasso, né? Então acho que esse é um ponto interessante. E a outra questão que você estava falando da capacitação, que eu acho legal, você falou das empresas, né? Mas eu acho que cada vez mais os profissionais também querem trabalhar com essas áreas, nessas áreas de dados. Talvez é a área que está mais demandante também de profissionais. Tem que se capacitar, tem que ser proativo na sua capacitação, indo buscar, porque não adianta ficar esperando e o bonde vai passar, né? Então as pessoas que eu acho que estiverem mais preocupadas, mais proativas e mais pensando realmente em evolução e tendo essa ambição, né, de crescimento profissional, vão ser atrativas para as empresas e para que elas abracem essas pessoas, né? Sim, concordo. E igual você falou, né? Às vezes a gente espera a capacitação sempre da empresa. E às vezes a empresa não vai investir nesse ativo, porque esse ativo hoje em dia, igual você falou, a gente pode perder ele de forma muito fácil, porque o mercado está aquecido. Então essa parte do alto investimento, né, de cada colaborador também faz muito sentido. Legal. E aí, que conselhos você daria a outras empresas que estão começando sua jornada de transformação digital com dados? Olha, primeira coisa, você tem que convencer sempre o board. Se você não convencer o board, a gente pode falar de qualquer coisa, falar de transformação digital, de IA, de tecnologia. Se o board não compra a ideia, não entende que aquilo tem valor para o negócio, simplesmente ou ele é o primeiro dinheiro a ser cortado ou é despriorizado. Então, assim, primeira coisa, você tem que explicar muito bem para o board por que a gente precisa. E o maior problema não é explicar sobre IA, porque a IA é muito simples de explicar, é a palavra do momento, é a nossa moda. O problema é você falar de dados. Aí que é onde é realmente um pouco mais complexo, que você tem que falar que você precisa fazer realmente, criar toda uma estrutura para a gente começar a falar de IA. A nossa sorte é que a gente começou isso já uns 2 anos atrás, né? E agora ainda estamos trabalhando, mas já estamos bem mais evoluídos. Porém, já estamos preparados já para pelo menos começar com essa parte de IA, ou já começamos já com essa parte de IA. Então, a primeira coisa é realmente o board. Depois, lembrar a toda a companhia que o dado não é um relatório. Parece simples, parece uma coisa até, vamos dizer assim, muito humilde, mas você tem que dizer que dados é mais do que isso. E aí vem junto uma cultura data-driven, você tem que explicar por que que o dado tem que nascer certo, por que que tem que ter aquela quantidade de campos, por que que tem que ser, sei lá, 300 posições e não 400 e não 200. Essas coisas muito simples e você começar a realmente criar uma cultura baseada em dados, né? Para mim, isso é básico também. A área de dados você tem que ter uma área de dados. O que você não pode ter, por exemplo, dentro de TI, dentro, sei lá, da inovação digital, ter uma área de dados. Não, tem uma área que realmente reporte para uma diretoria que faz parte do board estratégico da companhia. Faz toda a diferença, porque se você deixar ela como uma área lá embaixo, você consegue falar muito de IA, mas você vai falar muito pouco de dados. Então, isso também foi uma das coisas que a gente conseguiu sucesso aqui dentro da empresa, né? E eu acho que o melhor de tudo é quando a gente for fazer as entregas, não fazer o nosso famoso waterfall. Faz entregas pequenas. Faz aquilo que realmente você fazer o nosso 80-20, né? 80%, 20% das coisas, 20-80, né? Como alguns falam. 20% das coisas que a gente atinge 80% do resultado. Entrega
coisas pequenas e vai melhorando, e vai fazendo, vai usando o ágil, não usa o waterfall, porque senão também a diretoria não vê valor naquilo. E aí acaba, às vezes, um programa que você precisa de anos para fazer, você em 6 meses você mata o programa, porque hoje nós sabemos, a gente está no mercado super aquecido, os nossos concorrentes não esperam, tanto das empresas que eu já trabalhei quanto da empresa que eu estou hoje, eles não esperam. Então, a gente tem que estar sempre aí na vanguarda. E para estar na vanguarda, você precisa fazer entregas, nem que seja pequenas, incrementais, mas entrega. Esses seriam os meus conselhos que eu daria. Eu acho que um ponto interessante também que você falou é sempre estar alinhado com os objetivos de negócio, né? E aí Sim, traduzir isso em relação à tecnologia. A tecnologia é um meio, né? Então, meio. a gente realmente tem que falar assim, cara, você quer fazer o quê? Aumentar a produtividade, aumentar, diminuir custo, né? E aí falar, legal, para fazer isso, cara, eu preciso desse dado. Né? E aí você consegue, na hora que você tem esse resultado, justificar para a pessoa e falar assim, olha, agora a gente conseguiu reduzir em tanto porque eu tenho esse dado. Então, acho que as coisas têm que caminhar juntas, né? O resultado de negócio e a tecnologia, de novo, é um meio, né? Acho que é por aí também. Tecnologia é meio. Se a gente não entender, aí tem. Se aí eu pode falar, não, TI é muito importante. Sim, nós somos importantes, somos parte importante, e dado também é uma parte importante, mas temos que lembrar que ainda a gente é meio. O fim realmente é o negócio core da companhia. Se o negócio core da companhia é TI, ótimo. Mas se o negócio da core da companhia não é TI, aí você tem que entender que aí você precisa estar realmente ajudando o negócio core a estar crescendo. Legal. E aí, falando, bom, a gente está nesse momento de IA muito forte, né? A gente está até passando do AI driven, perdão, do data driven para o AI driven agora, né? A tendência agora de 2025. E aí, de que maneira a sua empresa prioriza esse projeto de IA em relação a outros investimentos tecnológicos? Olha, como eu te disse, né? A gente está priorizando dentro de um comitê e a gente vê proposta de valor e proposta de negócio, tão simples quanto. Se a proposta de valor ela é interessante para o negócio, ou reduzindo o custo, ou quer dizer, aumentando vendas ou reduzindo o custo, geralmente a gente acaba priorizando qualquer iniciativa na frente. Uhum. Todas as iniciativas de IA, a gente sabe que acaba fazendo isso. O problema é que ainda é muito caro se fazer os algoritmos. Então, a gente faz essa proposta aí de valor, verificando o que realmente faz sentido fazer e o que não faz sentido, discute com o board e aí depois a gente começa na parte de execução. E isso está dando super certo. Com aqueles entes que eu te falei, com uma área de crescimento que a gente tem aqui dentro, planejamento estratégico e negócio, e TI. E, e é bom por quê? Porque quando a gente toma essas decisões colegiadas, a gente não acaba errando muito pouco. Por quê? Porque a gente acaba trabalhando em conjunto. E isso é algo fantástico. E assim, eu vejo que a nossa taxa de erro está sendo muito baixa justamente porque a gente está envolvendo muitas áreas para estar trabalhando nessa cultura de tanto de data-driven também como de IA. Aproximar a área de negócio e descentralizar essa gestão do dado em si, dar mais empoderamento para essas Isso, áreas, né? isso mesmo. Legal. E aí, o que que você considera o maior obstáculo hoje para democratizar o acesso aos dados? Por incrível que pareça, os donos dos dados, porque a gente chama de data owner, que deveria ser um guardião, deveria nos ajudar. Esse dado pode ser visto por esta pessoa, por essa persona, vamos dizer assim, não por essa persona. Mas o data owner ainda parece que fala que o dado é dela e não é de mais ninguém. Então essa figura ainda para mim é o maior desafio que eu tenho ainda, que muitos já entenderam, né? Muitos já entenderam, mas tem aqueles ainda que acredita que aquele dado ainda é dela e não ou da companhia ou da área dele. Então, hoje, para mim, o maior desafio são os data owners. A gente está conseguindo realmente conversar e conseguimos transpassar em todas as empresas que eu trabalhei, mas eu vejo que o maior desafio ainda é esse. Interessante. Era o que a gente falava, né, um tempo atrás do conhecimento, né? A pessoa segurava o conhecimento porque ele achava que isso ia proteger ele dentro da empresa para não ser, por exemplo, demitido, né? Agora a pessoa está segurando o dado. Acho que essa não tinha, essa posição ainda não tinha escutado. Interessante. Sim. Bom, obrigado, Marcos. Essa foi a última pergunta. Nosso podcast está chegando ao fim. Foi um prazer ter você aqui hoje. Obrigado por compartilhar sua visão com a gente. Te desejo muito sucesso, que você siga colhendo grandes resultados nos seus projetos. Obrigado, eu que agradeço o convite, agradeço aí toda essa abertura que você deu e espero que realmente acabe ajudando aí meus colegas realmente colocar uma cultura data-driven. Não é fácil, não vou dizer, eu estou falando de um trabalho aqui, só aqui 2 anos e meio, nas outras empresas demorou também
algum tempo. Não é uma coisa fácil que estralando os dedos a gente consegue, mas é uma coisa que se a gente começa e monta um plano realmente estratégico, falando com o negócio, falando com o board, leva tempo, mas dá resultado. Perfeito. Obrigado, viu, Marcos? Muito Obrigado, sucesso. um Até abraço para mais. nós. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado por ouvir o Liderança Digital e AI Dados no centro da estratégia. Inscreva-se em nosso podcast para ficar por dentro dos próximos episódios. Até a próxima!